Eu vou ler a partir do versículo 7 e eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim com vergonha terás de tornar ou de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha para um lugar mais importante. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e será bem-aventurado e será feliz, embora eles não tenham com que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço-te que me desculpes. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Coloque a mão altura do seu coração. Espírito Santo, continue à vontade. Continue à vontade, Espírito Santo. Nós estamos aqui e nós queremos que esta noite seja uma noite especial do Senhor conosco, falando aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da Tua presença. E eu declaro toda batalha dentro do mundo físico e dentro do mundo espiritual, caia por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem é, repete comigo: bênção que se transforma em maldição. Vamos dizer de novo: bênção que se transforma em maldição. A mensagem que eu vou pregar hoje, irmãos, não é uma indireta para a igreja. Nós somos uma família em Deus. A mensagem que eu vou ministrar hoje, como todas as outras, é uma palavra para a igreja, para nós. Amém? Então eu não quero que ninguém saia daqui hoje: o pastor jogou indireta para mim, o pastor estava falando para mim. Não, irmãos, é a palavra de Deus que vai ser ministrada. E esta mensagem nasceu no meu coração quando? Porque nos últimos 2 meses, dezembro, janeiro
E agora vamos ver como a gente vai entrar no fevereiro. Nós temos realizado os cultos aqui na igreja com 25 pessoas. Há 5 anos atrás, a gente realizava culto na quarta-feira com 60 pessoas. 5 anos se passaram. E hoje nós realizamos com 25 pessoas. 30, dezembro e janeiro inteiro foi assim. Inteiro, dezembro e janeiro inteiro foi assim. 25, 30 pessoas no máximo aqui dentro da igreja. E eu, como pastor da igreja, lógico que eu fico incomodado com isso. Não porque eu esteja preocupado com quantas pessoas estejam dentro da igreja, mas preocupado com a fé de vocês, se vocês estão bem, se vocês estão esfriando, se vocês estão desanimando, se vocês a cada dia estão mais distantes da presença de Deus. Não é para contar número, tinha 80, tinha 60, tinha 50, não, irmãos, não é isso. É uma preocupação, uma pergunta: o que está acontecendo com os meus irmãos? Eram para melhorar, era para crescer, era para avançar, mas ao contrário disso está regredindo. E se eu fizesse uma pergunta para você hoje: por que você não veio no culto da quarta-feira passada? Qual é a resposta que você teria para dar? Qual é a resposta? Eu sei que muitos irmãos fazem faculdade, mas ainda não começou as aulas. Eu sei que muitos irmãos trabalham até tarde. Eu sei que muita gente às vezes trabalha e viaja a 100 quilômetros da cidade, tem que voltar, não dá tempo de chegar. Eu sei de tudo isso porque, como pastor da igreja, diariamente eu estou conversando com os irmãos. E um comenta a respeito do trabalho, outro comenta a respeito da escola, outro comenta a respeito de qualquer situação. Então eu conheço a igreja. A igreja é uma igreja pequena, eu estou sempre conversando com os irmãos, então eu conheço a realidade da vida de vocês. Mas, como eu já disse, não é uma indireta, não, nós estamos conversando abertamente aqui hoje. O que é que tem impedido você de servir a Deus? São as mesmas pessoas. Algumas pessoas saíram da igreja, saíram, mas outras, na mesma quantidade, chegaram. Então saiu 10, chegou 8, 9. O número não mudou, a situação é a mesma. Só porque a frequência nos cultos, ela tem diminuído dia após dia. Era 60, agora é 20, 25, 30. Alguns domingos do mês, a gente reúne todo mundo e fica todo mundo feliz. Hoje, como eu já disse, os irmãos me mandaram mensagem: pastor, estava saindo de casa, caiu a energia, o portão não tranca, não vai ter jeito de ir no culto. Ou criança nova, está chovendo muito, não tem jeito de sair na chuva, etc, etc, etc. Mas a pergunta é, irmãos, por que nós deveríamos estar crescendo e estamos regredindo? Qual é a resposta que você tem para você mesmo? A Bíblia diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Na prática, a vida cristã, quanto mais a gente experimenta de Deus, mais a gente deveria querer Deus. Porque está escrito: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Quem aqui crê que Deus é bom, diga amém. Amém. Quem aqui veio aqui para adorar este Deus maravilhoso, diga glória a Deus. Amém. Então, irmãos, é com alegria que eu tenho que chegar até a casa do Senhor. A Bíblia diz que é com alegria que eu tenho que adentrar as portas da casa do Senhor. É com cânticos de júbilos ao nosso Deus. Porque na verdade, quanto mais eu sirvo a Deus, e quanto mais eu me relaciono com Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que Deus é bom.
E se eu conheço a Deus, e eu entendo que Deus é bom, o meu nível de relacionamento com Deus não vai regredir, ele vai aumentar. Porque Deus é bom. Porque Deus é maravilhoso. Aí pode ter, esses dias um cara falou comigo: pastor, eu não estou congregando em igreja nenhuma, e eu estou melhor do que quando eu congregava. E eu disse para ele: mas você sabe que você está errado, né? Eu sei, pastor, eu sei, eu estou errado, eu sei, eu estou errado, eu sei. Ah, então não fala besteira. Jesus é o cabeça do corpo. E quem que é o corpo? A igreja, somos nós. Ah, pastor, eu não estou vindo, mas eu estou congregando na minha casa mesmo, e é isso. Ontem mesmo o senhor falou comigo isso aí. Eu agora congrego, eu e Deus na minha casa. Eu falei: está errado. Jesus é o cabeça da igreja. Agora preste atenção, o Senhor preparou uma ceia e convidou as pessoas para participarem da ceia. E na cultura judaica, quando um homem preparava uma ceia, primeiro ele convidava as pessoas: olha, Natan, Letícia, João, Neuza e Sheila, vocês vão participar da minha ceia, ok? A ceia vai ser no dia 10 de fevereiro, 8 horas da noite. O convite está feito. Ah não, irmãos, eu cometi um erro aqui. Convidava, dizia o dia, mas não dizia o horário da ceia. Então, vocês vão participar da ceia. A ceia é dia 10 de fevereiro. E no dia 10 de fevereiro eu mando um mensageiro ir lá vocês avisar a hora que vai ser a ceia. Então você já sabia que era dia 10. E se você sabia que era dia 10, como que você deveria estar para a ceia? Para participar, preparado. Eu já fui convidado para a ceia, eu me comprometi a participar da ceia, então agora eu só vou esperar o servo daquele senhor me falar a hora da ceia, para mim poder ir lá participar. Tudo bem, chegou o dia da ceia, todos já haviam sido convidados, e agora aquele senhor manda o servo ir lá na casa de cada um deles e dizer: olha, vai lá e diga para eles, já está tudo preparado, venha participar da ceia. O primeiro disse: eu comprei um campo, e eu preciso ver o meu campo. O segundo disse: eu comprei 5 juntas de bois, e eu preciso ver os meus bois. E o terceiro disse: eu me casei, e por isso não posso ir. Você viu que mesmo sendo eles convidados para participarem da ceia, eles não levaram a sério o convite de participar da ceia, porque cada um deles arrumou o seu compromisso. Um foi ver o boi, outro foi ver o campo, e o outro foi ver a esposa, porque casou. Só porque a desculpa deles, dos 3, era mentira. Por quê? Quem aqui compra uma fazenda e vai ver a fazenda de noite? Como é que você vai ver se a terra é boa? Como é que você vai ver se o lugar que você... Ou seja, como é que você compra sem conhecer o lugar que você está comprando? Você não vê primeiro, antes de comprar? Não, eu vou comprar uma fazenda, eu quero lá e conhecer a fazenda, para depois eu comprar. Como é que você vai experimentar boi à noite? Porque, irmãos, o último convite era feito quase na hora da ceia. Então imagine que a ceia aconteceria 8 horas da noite. Esse último convite aconteceria entre 6 e 7 horas da noite, ou seja, com 2 ou 1 hora de antecedência. Ninguém ia visitar um campo à noite, ninguém iria ver bois à noite. E aquele jovem que havia se casado e disse: olha, eu me casei, por isso não posso ir. Nós sabemos que na cultura judaica, quando um jovem se casa, ele tem 1 ano de férias das guerras, ele não participa de guerra, ele não participa de trabalhos, ele tem 1 ano para curtir a sua esposa, só porque ele está isento somente dos trabalhos da guerra, ele não está isento dos seus deveres sociais, e ele se comprometeu: eu irei participar da ceia, mas quando chegou na hora, eu não posso porque eu me casei. Então aqui, irmãos, numa linguagem bem popular para nós, foram desculpas desfarrapadas
que estes 3 homens deram ao seu Senhor para não participar da ceia. Nenhuma das 3 desculpas eram fundadas. Nenhuma das 3 desculpas tinha ali uma realidade. Primeiro, porque eles já sabiam o dia da ceia. Então, naquele dia, eles deveriam estar preparados para participar da ceia, independente de qual fosse a hora. Mas mesmo tendo sido eles convidados, eles arrumaram outros compromissos ali, de forma que na hora que a ceia estava pronta, eles falaram que não podiam participar. É verdade ou não é, irmãos? A gente arruma muita desculpa para nós mesmos, para falar que não vamos no culto. Por favor, levante sua mãozinha aí. A gente arruma desculpa para nós mesmos. Na verdade, existem situações que a gente busca um pretexto para justificar que a gente não veio no culto. Espera aí, deixa eu ver o céu ali como é que está. Repete comigo, isso é muito sério. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Hoje nós temos os buffets, não é isso que chama? Quando você vai participar de uma festa, você é convidado para participar, e faltando 1 ou 2 dias você recebe uma mensagem para você confirmar a sua presença, se você vai mesmo participar. É assim que funciona hoje, irmãos? Era mais ou menos isso aqui. Você deu o seu nome, não, eu vou. Mas chegou na hora, não foi. Uma mesa de um buffet hoje custa quanto, irmãos? A mais barata, R$300 uma mesa com 4 pessoas num buffet? Aí o dono da festa te convida para participar da festa. Você dá o seu nome. Você se prontifica e diz que vai. Só porque quando chega na hora, cadê você? E o dono da festa teve que pagar a sua mesa, porque você falou que foi, ou queria. Irmãos, o nosso assunto ele é um pouco mais sério, porque hoje nós iremos participar do corpo e do sangue do Senhor aqui na terra. Mas a Bíblia diz que um dia haverá uma ceia, que será servida para toda a igreja na face da terra, lá no céu. E eu posso aplicar este convite aqui a esta ceia, a ceia que vai ser servida lá na glória. Sabemos o dia? Não. Sabemos a hora? Não. Então nós precisamos estar preparados, porque eu não sei o dia que vai acontecer o arrebatamento, também não sei a hora que vai acontecer o arrebatamento, ou seja, eu preciso estar preparado. Quem aqui entendeu isso, por favor, diga glória a Deus. Agora, irmãos, preste bastante atenção no que eu quero te dizer aqui. Aqueles 3 homens, cada um deu a sua desculpa. Eu comprei a minha fazenda, eu comprei os meus bois e eu me casei, e por isso eu não vou participar. Mas provavelmente aqueles homens, eles esperavam que seriam convidados para participar novamente de uma outra ceia. Não, nós não vamos nessa, mas na próxima que tiver eu vou. Nessa eu não vou, mas na próxima que tiver eu vou. Aqueles homens provavelmente esperavam que eles iriam receber outro convite para participar de uma outra ceia, mas não foi isso que o Senhor daquela ceia fez. Quando chegou a notícia, aquele homem disse: olha, um falou que comprou boi, o outro comprou fazenda, o outro casou e ninguém vai vir. Sabe o que o Senhor daquela ceia falou? Saiam pelas ruas, praças e valados, e convidem os pobres, convidem os aleijados, os mancos, convidem os outros. Já que esses não querem, convide a quem quer. Já que esses não querem, convidem outros. Sabe por quê, meu querido? A igreja não pode perder o prazer pelo céu. A igreja não pode perder a expectativa de viver a eternidade com Deus.
A igreja não pode perder o propósito, a igreja não pode perder o foco. Aqueles homens recusaram o convite de participar da ceia, pensando que provavelmente depois eles seriam convidados para participar novamente. Mas não foi isto que aconteceu. O Senhor disse: convida outros. Sai pelas ruas, sai pelas praças, sai pelos valados. Convide então quem quer participar. E aí os servos saíram e foram para as ruas, foram para as praças, foram andando pelos valados, pegaram os mancos, os aleijados, os pobres, convidaram a eles: venham participar da ceia. É por isso que a Bíblia diz que muitos primeiros serão os últimos, e os últimos se tornarão os primeiros. Sabe por quê, irmãos? O que acontece com a igreja hoje já aconteceu com Israel um dia. Jesus veio para salvar Israel, mas Israel rejeitou a Jesus como Salvador. Jesus veio para nos salvar e nos libertar, agora os gentios. Fomos libertos, fomos sarados, fomos transformados. Só porque hoje a igreja está cometendo o mesmo erro que os judeus um dia cometeram. Nós não queremos mais Jesus o Salvador. Como o presbítero Alexandro acabou de dizer aqui, no dia que tem dinheiro adora Jesus com alegria, mas no dia que não tem não quer adorar. Oferece uma adoração manca, uma adoração pobre, uma adoração miserável. Irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está sentado à destra do trono do Pai, e Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus que nos amou de tal maneira, que morreu no meu e no seu lugar. Para hoje, a gente virar para ele e falar: eu comprei 5 bois, não posso ir na igreja. Eu comprei uma fazenda e não posso ir na igreja. Eu me casei e não posso ir na igreja. Eu não posso te servir. Há muitos anos atrás, eu cheguei aqui em Rio Preto, e eu me encontrei com um rapaz. Talvez alguém conheça ele, não vou falar o nome, porque ele é um empresário rico aqui hoje. E eu conversando com ele, perguntando para ele sobre se ele congregava em alguma igreja. E ele me respondeu: rapaz, eu congrego, só porque ultimamente eu não tenho tempo para ir na igreja. É tanto trabalho que eu não tenho tempo para ir na igreja. Sabe o que é isso? É a bênção que se transformou em maldição. É a bênção que se transformou em maldição. Quando não tinha trabalho, podia ir na igreja. Agora tem e não pode. É o tema da mensagem. É a bênção que se transformou em maldição. Aí, amados, primeira coisa que aconteceu, eles não tiveram outra oportunidade. O Senhor da ceia não mandou convidar eles para uma outra ceia. O Senhor mandou convidar outros para participarem da ceia. Quem aqui crê que Jesus te ama, diga glória a Deus. Quem aqui crê que a porta está aberta para você, diga glória a Deus. Agora, você acha que é justo você ficar rejeitando o chamado de graça de Deus para a sua vida? Você acha que é justo você servir a Deus de qualquer jeito? Um Deus que te amou tanto, um Deus que te ama tanto. Aí, irmãos, uma outra coisa que aconteceu: os pobres, os aleijados e os mancos, eles tinham tempo para participar da ceia. Eles tinham tempo. O que tinha dinheiro para comprar boi, fazenda, estava casado, não tinha tempo não. Mas os pobres, os aleijados e os mancos tinham tempo. Irmãos, não é errado ter fazenda, não é errado ter boi, não é errado casar.
Errado, meu querido, é as bênçãos de Deus roubar o lugar de Deus na sua vida. Deus quer prosperar a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Deus quer nos prosperar, irmãos. Deus quer nos abençoar. Só porque quando as coisas boas desta terra, elas nos impedem de viver coisas melhores, que são espirituais e celestiais, as boas se tornaram ruins. Não é errado, meu querido, você viver uma vida de vitória, não é errado. Agora o erro aqui, irmãos, o erro aqui é deixar que as coisas desta vida ocupem o lugar de Deus na sua vida. Você imagina que o ricão lá, o dono do boi, o dono da fazenda, ele não tinha tempo de participar da ceia. Irmãos, agora grave isso aqui no seu coração. Os pobres, os aleijados e os mancos tinham tempo. E eles participaram da ceia. Repete comigo: os pobres, os aleijados e os mancos tinham tempo. Quem entendeu, por favor, diga amém. Sabe o que é o mais sério que aconteceu aqui? Quando os convidados entraram para a ceia, a porta se fechou. Quando os pobres, os mancos e os aleijados entraram para participar da ceia, a porta se fechou. Se a porta da graça se fechar hoje, você vai ou fica? Se a porta da graça se fechar hoje, você vai ou você fica? Por causa do boi você vai ficar? Por causa da vaca você vai ficar? Por causa do casamento você vai ficar? Eu acho que a gente precisa refletir sobre estas coisas. A Vivi um dia me convidou para participar do aniversário dela. Escolheu um restaurante, convidou alguns irmãos da igreja, e eu falei para ela: Vivi, eu vou, nós vamos. Só porque depois eu tinha que viajar. Aí eu lembrei da viagem, virei para Vivi e falei: Vivi, eu acho que eu não vou poder ir, mas a minha esposa e os meus filhos que puderem ir, vão. Tudo bem, está tudo conversado. Aí eu cheguei ali para explicar para a Vivi: ó, eu vou viajar, eu acho que eu vou viajar, não vai dar para ir. A Vivi virou para mim e falou: tudo bem, pastor, eu já tirei o nome de vocês da lista. Eu falei: o quê? Menina atrevida essa, já tirei o nome de vocês da lista. Eu falei: mas e se eu mudar de ideia? Aí depois deu errado a viagem. Falei: Vivi, arruma meu lugar na mesa. Eu não quero nem saber, arruma. A Vivi teve misericórdia e arrumou. Só porque no céu não vai ser assim não, irmãos. Na hora que a porta da graça se fechar, muita gente vai ficar experimentando boi. Muita gente vai ficar curtindo a fazenda. E muita gente vai ficar curtindo a esposa nova que casou. Vai ficar muita gente. Aí você vai bater: Senhor, Senhor. Não, irmãos. Você lembra do homem rico? E Lázaro, o homem que morava à porta da casa do homem rico? Os dois morreram no mesmo lugar. O mendigo foi levado ao seio de Abraão. Mas Lázaro foi lançado aonde, irmãos? Em chamas e tormento. Eu troquei o nome deles. Lázaro é o homem pobre, foi morar no seio de Abraão, tudo bem. E o homem rico foi lançado aonde, irmãos? Em chamas e tormentos.
E o que ele falava? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Eu estou queimando em chamas aqui, eu estou sendo atormentado. E ele disse, mande a Lázaro que molhe o quê, irmãos? A ponta do dedo para refrescar a minha língua. E o Senhor disse, meu filho, não tem mais jeito. Você escolheu em vida. Este homem só viveu em tormentos, mas agora ele está sendo consolado. E você viveu uma vida regalada, esplêndida, mas você também não teve tempo para o seu Criador. E aí, irmãos, o que aconteceu? Senhor, então mande alguém pregar para os meus irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos e eu não quero que eles venham para este lugar. E aí, irmãos, o Senhor respondeu, não, eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Meu amado, a porta da graça vai fechar. E o conselho que eu quero dar a você, cuidado, para você não ficar experimentando bois, olhando campos e curtindo o seu casamento aqui. Cuidado. Cuidado para você não perder a sua eternidade por causa das coisas desta vida. O apóstolo Paulo disse assim, que se nós esperarmos em Deus somente nas coisas desta vida, nós somos quem, irmãos? Os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo disse que a nossa pátria não é terrena, mas ela é celestial, de onde também nós aguardamos o nosso Salvador. Irmãos, a igreja precisa entender que a nossa vida aqui, ela é passageira. E como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, nenhum soldado que se alistou para a guerra deve se embaraçar com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Eu não posso me embaraçar com as coisas desta vida. Eu não posso me perder no meio do caminho. Eu preciso ser sóbrio, eu preciso ser vigilante, eu preciso estar atento, eu preciso vencer a preguiça, o cansaço, o comodismo, o pecado. Irmãos, eu preciso vencer tudo aquilo que tem assediado a minha vida. E entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele derramou a última gota de sangue a favor da minha vida e da sua vida. Preciso entender isso, irmãos. Eu preciso entender isso. Pastor, luta. Irmãos, quem aqui não enfrenta lutas? Por favor, quem aqui não enfrenta? Todos nós enfrentamos. Algumas maiores, outras menores, mas todos nós enfrentamos lutas. Eu disse aqui, não sei se foi no domingo passado ou se foi na quarta-feira. É interessante algumas coisas que acontecem. Quando nós estávamos perdidos no pecado, eu querendo tirar minha própria vida, eu busquei socorro em quem? Em Jesus. E Jesus fez o quê? Me libertou do meu pecado, transformou a minha vida, tirou o desejo de suicídio, acabou tudo, tristeza, acabou tudo, e eu estou aqui para a glória de Deus. Se passaram 26 anos, só porque agora eu estou enfrentando lutas. Agora, por causa da luta, eu vou abandonar Jesus. Ou seja, eu fui aproximado da presença de Deus por causa das lutas. 20 anos se passaram, agora eu saio da presença de Deus por causa das lutas. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Precisamos experimentar mais de Deus. Precisamos experimentar mais de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, o Natan, ele fala que às vezes que ele tem a oportunidade de falar, ou às vezes ele fala lá em casa, eu não sei se ele já pregou aqui. O que foi que Paulo viu? Que ele considerou tudo que ele tinha na vida dele como perca, para seguir a Cristo. O currículo dele, um homem conceituadíssimo, disse assim, olha, tudo aquilo que eu perdi para mim é como esterco, é como estrumo, é como algo que não tem nenhum valor, porque agora eu conheci a Cristo. A Bíblia fala de um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. O que ele fez, irmãos?
foi lá e vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou aquele campo. Quem aqui encontrou Jesus, diga glória a Deus. Então Jesus tem que ser o primeiro da sua vida, Ele tem que ser o primeiro do seu coração, Ele tem que ser a prioridade da sua vida. Somos assediados todos os dias, mas nós devemos permanecer olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Somos tentados todos os dias, mas temos que permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, existem várias situações que se levantam contra a nossa vida diariamente, mas eu preciso permanecer olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E para terminar, eu quero fazer uma pergunta. Quando você deixa de vir ao culto, você deixa de vir porque você está bem com Deus? Ou porque você está mal com Deus? Quando você deixa de vir ao culto, seja ele qualquer culto, você deixa de vir porque você está bem e não precisa mais? Ou é porque a sua fé está esfriando? Isso aqui, irmãos, não é religiosidade, não. Por que que eu deixo de vir? Por que que eu deixo de participar? Por que que eu deixo de adorar? É porque eu estou tão bem que não preciso mais? Ou é porque eu estou esfriando e perdendo o desejo de servir a Deus? A primeira possibilidade eu já elimino, porque quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer de Deus. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer de Deus. É como comer aquele pudim que você gosta tanto. Quem aqui gosta de pudim? Levanta a mão aí para me ver. Pudim, isso. Você fica contente, irmão Márcio, em comer um pedaço só de pudim? Hã? Se a irmã Cristiane não brigar com você, você não deixa nem para os meninos. Márcio, os meninos! E por que que com Deus a gente deixa de gostar de estar na presença dEle? Queridos, olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Como eu disse no início, isso aqui não é uma indireta para ninguém, não. Nós somos uma igreja e é a palavra de Deus. O fato de você não querer estar na casa do Senhor indica algo grave que está acontecendo no seu coração. E você precisa assumir isso. O fato de você não querer estar na casa do Senhor indica que algo grave está acontecendo. Olha o que Davi disse, preste atenção. Mais me vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha o que Davi disse, preferiria eu estar aonde, irmãos? Na porta da casa do Senhor, do que habitar as tendas da impiedade. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero terminar essa palavra com uma pequena palavrinha para você. Vigia. Vigia. Tentado todo mundo é, luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa, mas é agora que você precisa de clamar a Deus. Vigia, porque talvez o inimigo está te arrastando devagarzinho, esfriando o seu coração devagarzinho, e você falando para Deus, hoje não, hoje não, domingo tem culto de novo, hoje não, hoje não, hoje não. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os judeus já ficaram para trás, porque a igreja ocupou o lugar dos judeus. Agora nós que estamos aqui, que deveríamos estar a 1 milhão de almas, 1 milhão, ganhando almas para Jesus, pregando o Evangelho, estamos querendo voltar para trás. Vigia, toma cuidado.
Não deixe o pecado, não deixe as lutas, não deixe as dificuldades, não deixa nada te afastar da presença de Deus. Não fica inventando desculpinhas para você mesmo, não. Não deixe nada te afastar da presença de Deus, porque a porta da graça vai fechar. E cuidado para que nesta hora você não esteja experimentando seus bois, visitando as suas fazendas e curtindo a sua vida. Cuidado para que isso não aconteça nessa hora. Senhor, mas eu expulsei demônios, eu curei os enfermos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. É sério, irmãos, é sério. Leia a Bíblia na sua casa todo dia e pratique aquilo que você está lendo, porque não adianta ler e não praticar. Leia a Bíblia todos os dias e pratique aquilo que você está lendo. Tire o seu tempo com Deus. Tire o seu tempo com Deus, para você se alimentar de Deus, para você não ficar perdido no meio do caminho, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, atenta, no nome de Jesus. Amém? O grupo de obreiros, louvor aqui na frente, por favor.